Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trazendo para vocês aí mais um videozinho com algumas informações a respeito do Corinthians aí, desse pós-jogo do Timão contra o Novo Horizontino aí, né? Aí eu separei para vocês um cortezinho do jogo aberto com a análise aí e toda a informação a respeito desse pós-jogo. Vamos acompanhar juntos aí. Você falou minha. Você falou minha. Não, eu falei campeão dos campeões. Fazia tempo que ele não tava assim, né, Renato? Dorival Júnior, você é o cara, meu. Dorival Júnior, você é o cara. Agora, deixa eu falar, só pra quebrar um pouco o gelo. Augusto Melo, você viu que os caras fizeram com o Corinthians 16 anos? Levantaram a Capivá lá. Você não fez tudo isso. Se você fez tudo isso que tá lá, que levantaram, pega o boné e zarpa, irmão. Porque o Corinthians precisa respirar. O Corinthians precisa escapar de vocês. Não é possível. Eu vi lá ontem, os caras me mandaram os conselheiros. Vocês querem acabar com o Corinthians, mas o Corinthians vai acabar com vocês primeiro. Ei. Vai achando que tá facinho aí. Dá uma respiradinha, toma um fôlego, porque o assunto é bom. Você tá no feriado com vitória do Corinthians, pra cima do Novo Horizontino, longe aqui de Itaquera. 1-0, um placar magro, mas uma vantagem considerável pro jogo de volta, em casa, com a torcida. E primeiro jogo do Dorival Júnior, o que aconteceu? Ganhou. Vitória. E sábado... Ó, que isso? Os holofotes a ele. Poderia ser diferente? Não, né? A simpatia de uma referência. Dorival, o estreante. Com a bola rolando, uma chance e tanto do Novo Horizontino. Pablo Diego para Hugo Souza salvar o Corinthians. 2 treinos mostram pouco, mas Dorival disse que confiava no grupo. Charles, Breno Bidon, a batida e o pedido de pênalti. O jogo seguiu, nada foi marcado. Ainda bem para o Corinthians. Na sequência, Mateuzinho serviu o Thales Magno, que cruzou para Héctor Hernandes fazer. Mas o bandeirinha deu impedimento. Depois disso veio o VAR e o Wilton Pereira Sampaio validou o gol do espanhol. Thales, na origem do lance, estava em posição legal. Héctor Hernandes chega fechando, bota pro fundo do gol, sem goleiro aos trancos e barrancos. Falou com nós que precisava de todos os jogadores. O Dorival disse que precisaria de todos nós, que daria oportunidade e nós conseguimos aproveitar a chance para alcançar essa conquista, disse o atacante artilheiro da jornada. Quando o jogo deu uma parada por atendimento do goleiro Ayrton, Dorival aproveitou para soltar a voz aos seus comandados. Num jogo de poucas oportunidades, Alex Santana recebeu e mandou de longe, teve desvio e foi uma bola muito perigosa. Aos 47, Matheus Friso bateu falta com perigo. Hugo Souza ficou com ela, mas Pablo Diego pediu pênalti de Alex Santana. O juiz não marcou e o primeiro tempo acabou. Os problemas defensivos. Que escorregão, Kaká. Os problemas ofensivos com um time alternativo. Que conclusão foi essa, Héctor Hernandes? Bola aérea, nunca é fácil. Escanteio e Patrick cabeceia forte. E Hugo Souza salva o time do treinador estreante. Deu até vontade de entrar para resolver, né, Dorival? Pressão do time da casa. Fábio Matheus cruza, Patrick de cabeça, para fora. Sinalizadores atrasaram o jogo, vindos da torcida do Corinthians. Jogo paralisado por alguns instantes. Quando a visibilidade melhorou, outro gol perdido. Fábio Matheus, o rebote da zaga e Marlon bateu com força, mas não acertou o alvo. Lamentável, um torcedor visitante também marcou presença. No campo, foi preso. E o jogo terminou assim, pressionado, mas vencedor o Corinthians, 1-0. Nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência. Eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. Estava desfalcado, jogou com time alternativo. Ainda é apenas o começo. Mas estrear com vitória, é claro que é extremamente positivo. O jogo da volta contra o Novo Horizontino vai ser no dia 21 deste mês, em Itaquera. O Corinthians joga por um empate para seguir para a próxima fase da Copa do Brasil. No sábado, recebe o Internacional em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro.
Dorival Júnior sabe que terá muito trabalho pela frente. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que de repente você tenha alcançado ao longo de 1, 2 ou 3 meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam. Olha o nível de jogo que nós tivemos hoje, um jogo muito pesado. Novo Horizontino não perdia aqui na sua casa há algum tempo. Eu acredito que esse grande resultado aí não tenha acontecido por um acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse. Agora tem que saber que foi só um bom resultado, nada além disso. Os holofotes a ele, e vai seguir sendo assim, Dorival. Ele sabe disso. Tranquilidade é tudo que não existe no futebol, não tem como. Não existe a palavra tranquilidade no futebol. Tranquilidade são os dias de férias, e olha lá. Dorival Júnior. Alguém aqui no estúdio, não vou contar quem, mas foi o Ronaldo. Disse que ele tem estrela. Menino lindo do papai. Tô gostando de você, Dorival. Você fez uma coisa absurda. De os dois zagueiros jogarem um pouquinho, um chutando a bola no outro. Foi uma coisa de louco. Não é culpa do Dorival, a gente sabe disso. E ele também sabe que ele nem teve tempo, coitado. Não, e ele sabe, ele viu um pouco ali dentro que ele vai ter que pedir contratações também. Vai ter que ter. Porque esse plantel que está aí no Corinthians foi aquele que deu aquela arrancada tudo, mas já não está rendendo mais. A gente percebe que eles estão tentando. O Ramalho, nossa senhora, ele tá ficando, sei lá o que aconteceu com esse menino. Perdeu confiança, Ronaldo. Não, perdeu confiança, ele perdeu tudo. Confiança, bola, chuteira, calção. Você sabe como que é. O cara perde a confiança, o cara erra Mas tudo. ele perdeu, o Kaká perdeu, todo mundo perdeu ali. Mas ontem, pelo menos, a zaga passou ilesa, não teve gol contra o Corinthians. Então, e o Corinthians ganhou, né? Esse é o lado bom, o Corinthians ganhou. Agora esse impedimento aí... Pro Corinthians não é, né? Parece que a câmera pro Corinthians ela fica meio torta, hein? Né? A linha de impedimento. Mas essa linha, gente, o fator é muito linha reta não existe mais no futebol brasileiro. Eu tava estudando sobre a questão do Corinthians. O Corinthians, nesse jogo aí, foi o 30º jogo dele na temporada. Dos 29 que tinha feito quando entrou em campo, em 20 jogos tomou gol. Foi. Então, nesse daí não tomou gol, já é um grande passo, né? Thales Magno jogando 90 minutos depois de muito tempo. O Maicon sendo capitão, organizando a equipe ali. O Dorival tem estrela? Isso todos nós sabemos que tem, né? A questão os dois últimos treinadores do Corinthians, eles estrearam com vitória. A gente sabe o desfecho da história. Eita. Outra coisa, Memphis. Será que o Memphis vai abraçar essa ideia né, do Dorival, porque outro Dorival fez todos correrem. O Memphis, quando ele perde a bola, ele não corre igual os caras estavam correndo. Mas você falou uma coisa séria mesmo, porque o Dorival, quando começa um trabalho, ele termina com título mesmo. Você foi bem. Tem um detalhe, se no primeiro jogo, Edu, estreia do comandante, todo mundo não dá vida. Normal. Não, e aí eu posso perguntar pra vocês três aí que você sabe que é o primeiro jogo do novo técnico, e aí? Principalmente para mostrar trabalho para ele. Ele, na entrevista coletiva, quando se apresentou, ele falou assim, não vou pedir nenhum jogador por enquanto, vou dar oportunidade para que estão aqui. Então, os jogadores que estavam lá no Corinthians, estão agora, vai querer mostrar para ele. Até porque tem o meio do ano, tem a janela, pode mudar muitas coisas. Então, toda mudança de treinador, o primeiro jogo, todo jogador joga bem. Você quer mostrar pro treinador. Mas eu entendi o que a Renata quis dizer, ele gosta de dar vida. Quer dizer que a defesa do Corinthians é fantasma. Porque se todo cara, quando vem o treinador, dá vida, a defesa era um fantasma. Porque já perderam a vida, porque eles não jogaram nada. Alguns zagueiros, o Corinthians sempre fica intercalando. Aí você tá menosprezando o zagueiro. Como que não? Não sou eu que estou menosprezando. São essas inhacas que estão errando. Mas só que tem muita questão. Que não chegam em ninguém, que não encostam em ninguém. Não sou eu. Mas eu não jogo mais, pô. Mas ontem chegou, você viu que os caras... então pancada, alguém passou entendeu? O jogo aberto pra eles sentiram o jogo aberto pra eles aí. Só uma coisa, quem viu a partida contra o Flamengo, Dorival, também viu que estava na tribuna lá no Maracanã. Os jogadores do Corinthians parece que falavam assim, passa, então. Passa Arrascaeta, passa Pedro, passa Cebolinha, por favor, fique à vontade, estou na sua casa. E ontem também teve isso. Não, ontem teve também. Era confronto estilo Série B, de pegada, de marcação. E outros caras chegaram, quantas faltas? Pega o scout pra ver quantas faltas. Aí sim, melhorou nesse sentido. O Dorival falou, pensou... Tem hora que você também tem que ser um pouquinho malvado com a sangue no olho, sangue no... E não é conjunto
conjuntivite, é sangue no olho. Vamos chegar ao taco. Mas teve uns 2, 3 lances que eles entraram também. Não, mas isso mas daí chegou o taco, velho. Essa escalação aí, às vezes a gente acha que é uma loucura do Dorival. O Dorival colocou o time reserva para jogar. Mas muito provavelmente isso daí é fruto do quê? Do que ele viu nos poucos dias de treinamento. Falou assim, ó, esses caras aqui tá querendo, esses caras eu vou colocar para ver o que é. Porque você deixar os outros no banco. Todos nós aqui estávamos dando uma equipe totalmente diferente. Né? Com o Yuri, com o Romero, com o menino lá que tá abrindo mala até hoje. Então, assim, aí você vê uma equipe totalmente alternativa. Coronado. Menino da mala. Ali E tem sábado, mala. e sábado é sangue no olho, hein? Pra vocês que estão vendo o Coringão, a defesa, é sangue no olho sábado. Tem pra ninguém, velho. É um palmo pra cada um aí. E sempre... É isso que eu quero ver no sábado. Sábado sábado já é diferente. Sábado já tem uma ladeirinha pra subir, né? Sábado já pega um time bom. Né? Já pega um time, então você corre. Péssimo, Dorival, poupar jogadores da Copa do Brasil pra deixá-los inteiros no Brasileirão. Aquele que é de melhor, teve o desgaste. Sabe? Agora, vem cá, que saudade do Fagner, meu lateralzinho mais tranquilo. Tava jogando contra o Vasco. O Mateuzinho deu passe saudade do Fagner, sentando na bota, porrete. O Mateuzinho deu passe ali pro Thales, cruzar. Você não vai falar nada disso pra... Mateuzinho. Dá uma moral pro Mateuzinho, rapaz. E cada chadada era uma minhoca. Pro Ronaldo, sempre o melhor é aquele que não está mais. Sempre. Sempre. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Com reservas, Dorival estreia com vitória e sem sofrer gols. Vamos falar de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Tô sem voz, claro, mas vou falar para vocês sobre essa estreia do Dorival aí com vitória, arrancando bem na Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vou fazer a minha live por motivos óbvios, eu vou fazer um vídeo aqui mais curtinho, espero que entendam, mais resumidinho aqui, mas eu não poderia deixar de falar dessa estreia do Dorival Júnior. Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Um jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares, ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tem o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente. Um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles, muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característica do Dorival. Ele chega no elenco e obviamente, muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória. O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá? O Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa
boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival está dando chance. Ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então, o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Maicon também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Ria também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time, para muitos torcedores, acabou piorando. É que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade. Mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Era um jogo de ida fora de casa, ou seja, você podia arriscar um pouco, porque caso desse muito errado, você tem a chance de recuperar em casa, e deu muito certo. O Corinthians venceu o jogo, então assim, deu tudo certo. Dentro da ideia montada pelo Dorival, dentro do planejamento estratégico de questão física, de gestão física e também pela parte técnica, para ele entender que possui algumas alternativas de jogadores para poder contar no elenco, né, a partir daí. Então, assim, deu certo, gente. A gente precisa ver agora a sequência disso, porque esse não é o time do Dorival. Não é o time titular. Ele respondeu até sobre o Igor Coronado na entrevista coletiva, dizendo que conversou com o Coronado e sentiu dele a possibilidade dele ser esse cara, esse meia armador. Ele acha que o Bidon não é esse cara, ele não tem as mesmas características, e eu concordo. Então, ele montou um time hoje emergencial dentro de um sistema que ele poderia utilizar com esses jogadores para não ter o 4-3-3 que ficava, que durante muito tempo ficou um buraco ali no meio campo, sem ter um meia armador, e criou uma alternativa de jogo para poder comportar esses jogadores que ele tinha na ausência de 2 meias armadores, no caso o Garro e o Coronado. Então, esse é o Dorival. O Dorival, ele vai lá, ele vai pensar um jogo e ele vai pensar assim, bom, eu não tenho Garro, eu não tenho Coronado. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou povoar esse meio de campo aqui, mas eu vou gerar um sistema aqui mais compacto para ter aproximação. Então ele fez o 4-1-4-1, com o Maicon à frente da zaga, esses 4 meio-campistas, sendo que um deles é o Thales Magno, que faz esse vai e vem com o ataque, e aí ele gerou conexão entre os setores. Esse é o Dorival, que é o que o Ramon tinha dificuldade de fazer. Ele se abraçou no 4-3-3 e ele não abriu mão disso. Mesmo quando a gente percebia que não havia conexão entre meio e ataque, que havia um buraco no meio de campo e ele não conseguia corrigir. O Dorival no primeiro jogo pensou assim, bom, são essas peças que eu tenho? Tá bom, deixa eu montar aqui um outro sistema, e em um treinamento ele conseguiu dar uma nova cara. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ganhar tudo, que deu um baile no Novo Horizontino, que, meu Deus, que atuação luxuosa, não é nada disso. É simplesmente encontrar soluções para conquistar objetivos. Foi isso que o Dorival fez já no primeiro jogo. E ele sai com uma vitória sem a defesa vazar. É mole? Tá bom demais, né? O que vocês acharam do jogo? O vídeo é mais curto, vocês me perdoem. Vou tomar uma água, recuperar, para ver se amanhã consigo falar mais sobre essa vitória, sobre o momento do Corinthians e projetar o final de semana também. Bom feriado a todos. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.
É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu separei pra vocês hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Algumas informações a respeito do Corinthians aí, né? Separei um cortezinho de jogo aberto, corte do Chico Garcia, com todas as informações aí a respeito do Timão para vocês. Corinthians aí que estreou na Copa do Brasil ontem aí, já com vitória em cima do Novo Horizontino aí, né? Estreia também de Dorival. Dorival Júnior aí que fez o primeiro jogo ontem à frente desse time do Corinthians. Estreou bem, já com o pé direito aí, né? Estreou vencendo já. Dorival fez uma escalação ali bem diferente, né? Que a gente estava acostumado a ver nesse time do Corinthians. Colocou bastante jogadores da reserva ali poder ganhar minutagem. Thales Magno mesmo aí jogou o jogo inteiro. Inclusive fazer uma ressalva aqui que Thales Magno no começo do Paulistão fazendo bons jogos lá. Marcando bastante gol, já ajudando bastante o Corinthians. Eu não sei porque o Ramon Dias aí deixou ele de escanteio depois e não ficou dando mais minutagem ao jogador. Achei bastante estranho. E quando voltou a tentar dar minutagem ao jogador, ele acabou voltando meio mal. Então, achei isso... Eu vinha falando sempre isso com vocês aqui, a questão do Thales Magno, né? Mas depois que ele ficou aí, ficou um pouco na geladeira ali, né? A volta dele não foi muito boa, mas vamos ver como é que vai ser a questão com o Dorival aí, se ele vai ganhar mais minutagem, porque o Corinthians precisa de um jogador como ele ali que tenta fazer mais jogadas individuais, né, para poder quebrar um pouco aquela linha de defesa dos seus rivais, né. No mais, o Dorival aí com certeza vai agregar muito valor a esse time do Corinthians, né. Não podemos tirar conclusões já nesses primeiros jogos aí, né, por mais que tenha vencido o primeiro jogo, mas não quer dizer muita coisa. Mas não ter tomado o gol foi uma coisa importante nesse jogo. Já melhorou bastante ali a questão da parte defensiva desse time do Corinthians. Dorival já preparou um time ali um pouco mais recuado, um pouco mais fechado. Fez um golzinho, manteve o resultado ali. E foi de extrema importância também. Mas no mais, o Corinthians não levar gol foi bastante importante, né? O Corinthians que vem levando gols aí, quase um gol por jogo. Então, essa parte aí defensiva estava precisando de uma moral. Eu acho que o Dorival poupou um pouco também os jogadores em questão também do próximo jogo aí do Corinthians contra o Internacional nesse sábado às 18h30, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então por isso essa escalação meio que alternativa que o Dorival fez aí contra o Novo Horizontino, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Espero que vocês estejam gostando aí, né? Se puderem deixar o like no vídeo aí para estar ajudando também. E não se esqueça, cara, de extrema importância vocês se inscreverem no canal aí, para vocês estarem sempre acompanhando todas as notícias que acontecem aí a respeito do Corinthians, tá? Pré-jogo, pós-jogo, informações aí a todo momento atualizadas a respeito do Timão. Vocês vão encontrar aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto. Esse é o videozinho de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo e vai, Corinthians!